Olá pessoal, hoje nós vamos começar a tratar de um tema que é muito importante, tanto para quem está estudando para concurso, quanto para quem está na faculdade, quanto para quem está advogando. Nós vamos falar sobre competência criminal. É muito importante porque dentro dos concursos é uma matéria que cai demais, na OAB cai demais. E também quando a gente fala de advocacia criminal na prática, isso pode fazer com que você consiga anular um processo inteiro por uma questão de competência. Então você pode estar com um processo lá chegando no STF e esse processo tem que voltar à denúncia por causa de uma questão de competência. Então a competência é muito importante, nós temos sempre que ficar de olho. Como acadêmicos, para estudar, para entender, para poder responder uma pergunta. Como advogado, para entender como é que funciona e, principalmente, estrategicamente, saber quando utilizar isso ao seu favor, tá bom? Então, para a gente começar, a primeira aula vai ser a respeito da base, das premissas relacionadas à competência criminal. Lembrando que algumas coisas da competência criminal, elas são relativamente equivalentes à competência que você estuda no direito processual civil, mas a jurisdição criminal, a competência criminal, a lógica criminal, ela parte de pressupostos diferentes, porque nós estamos tratando de liberdade, nós estamos tratando de direitos fundamentais muito importantes que estão basicamente abaixo da vida. Então, para você trabalhar a jurisdição e competência quando se fala de direito penal, você tem que trabalhar com muito mais cuidado do que quando você fala de direito civil. E para a gente começar a falar de competência, para a gente iniciar esse tratado, a gente tem que falar primeiro sobre jurisdição. Jurisdição, pessoal, não é aquilo que você vê nos filmes e você vê em alguns jornais que tem a polícia indo atravessar para outro estado e o policial fala: não, eu não posso passar para cá porque aqui não é a minha jurisdição. Jurisdição não tem a ver com a lógica relacionada a se a polícia pode passar de um estado ou não, se a justiça, se o judiciário, se o juiz, ele pode atuar em outro estado ou não pode atuar em outro estado. Isso é uma limitação da jurisdição que está dentro da competência. E quando você fala de polícia, quando você fala de Ministério Público, você fala de atribuição. Então, quando você fala de judiciário, você fala de competência. Quando você fala de outros órgãos, você fala de atribuições. Mas a jurisdição está acima disso. Jurisdição tem muito mais a ver com o poder que o Estado tem, ou com a limitação que o Estado tem de poder atuar com o direito penal em cima de você. Então, o Estado, ele é o detentor da jurisdição. O Estado é quem, diante de uma situação criminosa, diante de indícios suficientes de autoria e de prova de materialidade, ele tem o poder ou o dever de atuar em cima de você para tentar fazer com que você pague por aquele crime que você cometeu. E por causa dessa lógica, por causa dessas palavrinhas que eu falei para vocês, nós vamos ter basicamente uma cisão que não forma dois conceitos completamente diferentes. Na verdade, forma dois conceitos que se completam, mas nós temos um conceito mais antigo de jurisdição e um conceito um pouco mais moderno, do qual inclusive eu gosto mais. Basicamente, quando se fala de jurisdição, a doutrina mais antiga, os doutrinadores mais antigos e alguns modernos mais voltados para a questão de promotoria, por exemplo, eles vão entender que a jurisdição nada mais é do que um poder-dever do Estado. Ou seja, para você falar de jurisdição, você está falando do Estado, você não está falando do indivíduo. Você está falando que o Estado, enquanto ser soberano, ele tem um poder de agir sobre aquele indivíduo criminoso e aplicar nele a punição. Você está dizendo que o Estado tem esse poder e, por um lado, tem esse dever, porque o Estado tem que garantir a segurança pública, o Estado tem que garantir a segurança do cidadão. Então você coloca isso como um poder do Estado, então só o Estado pode fazer essa aplicação, e ao mesmo tempo como um dever do Estado, onde o Estado tem que agir quando está diante de uma situação criminosa. Então vários autores entendem que a jurisdição ela tem a lógica de ser um poder do Estado, ou seja, você nem olha para o indivíduo, você olha basicamente para o Estado. O Estado tem esse poder, o Estado tem esse dever. Então ele aplica se ele quiser. Eu trouxe alguns exemplos aqui, e eu trouxe um exemplo da explicação dada pelo autor Renato Marcão, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. É a função do Estado que consiste em interpretar as regras que integram o sistema normativo e dizer o direito aplicável na solução de uma controvérsia posta à apreciação do Poder Judiciário. Então percebe que ele limita ao Poder Judiciário, ele coloca o Estado e ele coloca que isso é uma lógica que gira em torno apenas do Estado. Quando você fala de um conceito de jurisdição que diga respeito ao poder-dever do Estado, você tem que imediatamente pensar em uma lógica de o Estado funciona como principal e tudo gira em torno do Estado. Então, ele que é o poderoso,
Ele, Estado, que determina as situações, o indivíduo que se dane. Basicamente, essa é a lógica. Outras pessoas que concordam com o Renato Marcão são o Dr. Renato Brasileiro e o Dr. Frederico Marques, tá? Agora eu vou trazer para vocês uma outra lógica de jurisdição, que é uma lógica que enxerga também como um dever-poder do Estado. Então o Estado, sim, só o Estado pode aplicar a sua jurisdição. Só o Estado pode fazer valer aquela norma penal em cima daquele indivíduo que cometeu o crime. Porém, entretanto, todavia, o indivíduo também tem o direito de ter a proteção de só ter a aplicação da lei penal sobre ele pelo Estado. Não é uma escolha do Estado. O Estado não pode escolher. Quando você coloca como um poder, você está falando que ele tem uma escolha. O Estado não pode escolher se ele quer ou não quer aplicar naquele indivíduo. O Estado tem que aplicar a jurisdição em cima daquele indivíduo. O Estado tem que pegar o poder judiciário e colocar o poder judiciário para resolver aquele problema. O Estado não pode atravessar o poder judiciário e resolver o problema de imediato. Ou seja, por exemplo, a polícia não pode escolher matar alguém e matar essa pessoa. A polícia não pode escolher que vai deixar alguém preso pro resto da vida e prender essa pessoa pro resto da vida. Ela tem que passar sobre o crivo do Poder Judiciário. Quem decide a pena vai ser o Poder Judiciário. Quem determina a aplicação da pena vai ser o Poder Judiciário. Quem faz a dosimetria vai ser o Poder Judiciário. Quem decide se vai aplicar a pena naquele caso ou não vai aplicar a pena naquele caso é o Poder Judiciário. Não é o órgão que está na ponta, é o órgão judiciário. Então, quando você pensa dessa forma, quando você pensa por essa lógica, você está dizendo que, sim, a jurisdição é um poder-dever do Estado. Então, o Estado tem o poder porque só ele pode aplicar. É um dever do Estado porque é o Estado que, diante de uma situação de indício suficiente de autoria e prova de materialidade, ele tem que aplicar, senão o agente público prevarica. Mas também é um direito fundamental do indivíduo. É um direito fundamental do indivíduo. Tem a possibilidade de dizer, olha, o Estado não tem escolha. Para que o Estado possa aplicar em mim a questão da pena, ele tem que passar pela jurisdição. Ele tem que passar pelo Poder Judiciário. Ele tem que nomear um juiz que vai ser determinado pela competência e assim por diante. Deu para entender a diferença? Trouxe aqui mais um conceito para vocês do professor Jacinto Coutinho, que é um dos que concorda com ser um direito fundamental. Perceba, os dois conceitos eles se complementam, eles não são opostos, tá? Mas normalmente quem fala de poder-dever do Estado não trata como um direito fundamental. Mas quem trata como um direito fundamental, trata como os dois, como poder-dever do Estado e como um direito fundamental, tá? Então, o conceito do Jacinto Coutinho. A parte de ser um poder, e como tal deve ser estruturado com proficiência, é uma garantia constitucional do cidadão. O Estado não tem escolha. Autores que concordam com Jacinto Coutinho, o Dr. Ari Lopes Júnior e Luiz Ferraioli. Exemplos, tá? Tem vários autores que concordam, eu estou trazendo apenas alguns exemplos para vocês terem anotado, tá? Agora vamos saindo da jurisdição, que é o maior, chegando no menor, que é a competência. E quando a gente tem a jurisdição como maior e o menor como competência, significa que um faz parte do outro. A competência, portanto, ela é um meio de limitação da jurisdição. Então a jurisdição é o todo. O Estado, por meio do poder judiciário, tem o poder-dever, e é também uma garantia fundamental do indivíduo, de aplicar sobre o indivíduo criminoso ao poder da jurisdição, o poder punitivo estatal. Mas, para que o Estado possa aplicar o poder punitivo estatal, ele tem que passar pelo judiciário. E para você não ter a possibilidade de juízos de exceção, de escolha de juiz, de escolha de magistrado, de escolha de quem vai te acusar, para isso você coloca regras que limitam o Estado. Então você limita a jurisdição através da competência. A competência é o que vai dizer, olha, nesse seu caso aqui que aconteceu nesse lugar, nesse momento, o juízo competente é o Joãozinho. Por que o Joãozinho? Porque aí você vai traçar, é o que nós veremos a partir de agora nas próximas aulas, as regras relacionadas à competência. Por quê? Porque o Joãozinho cometeu um crime federal. Então, a primeira comarca federal mais próxima aqui é a comarca de, Campo Grande. Por quê? Porque o Joãozinho cometeu crime em Campo Grande. Então, por quê? Ele vai ter que vai responder por aquele crime em regra em Campo Grande. Não, mas o Joãozinho, ele cometeu o crime em Campo Grande, e eu estou citando o meu estado que eu moro aqui, Mato Grosso do Sul. Ele cometeu o crime em Campo Grande e em Dourados. Aonde ele vai responder? Ele vai responder em Campo Grande. Por que em Campo Grande? Porque foi o primeiro juiz que se manifestou a respeito do caso. Mas ele cometeu um crime estadual. Vai responder no Justiça Estadual. Cometeu um crime militar. Vai responder na Justiça Militar. Essas regras que fazem com que você tenha uma lógica limitativa em relação à jurisdição
é o que nós chamamos de competência. E dentro da lógica de competência, da questão de conceitos relacionados à competência, não tem muita divergência. Tem divergência dentro da competência. Então, o que é competência absoluta, o que é relativa, como que tem a lógica da competência absoluta, a lógica da competência relativa, quando que anula, quando que não anula. Dentro disso vai ter bastante divergência. Mas dentro de uma conceituação de competência de modo geral, tem-se pouca divergência. Eu trouxe para vocês 2 exemplos de autores para vocês de conceitos relacionados à competência. O primeiro é do Renato Brasileiro, tá? No Manual de Processo Penal dele. Medida e limites da jurisdição, dentro dos quais o órgão jurisdicional poderá aplicar o direito objetivo ao caso concreto. E o outro conceito, tá? É o conjunto de regras que asseguram a eficácia da garantia da jurisdição. Lembra que eu falei que o Auri concorda com o conceito de que a jurisdição é uma garantia fundamental? Então ele entende que é um conjunto de regras que asseguram a eficácia da garantia da jurisdição e especialmente do juiz natural, delimitando a jurisdição condicionada ao seu exercício. Ou seja, ambos concordam que, na verdade, o que se fala aqui é de uma limitação de jurisdição. A competência nada mais é do que uma limitação de jurisdição. E agora eu recomendo que você pause o vídeo e você anote todos os conceitos que eu for passando para vocês aqui. Eu vou passando um pouco mais rápido, justamente porque você pode pausar o vídeo, você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser, tá bom? Então pausa o vídeo, anota esses conceitos e anota quem são os caras desses conceitos. Por quê? Porque no futuro pode ser útil para você. Se você está fazendo, por exemplo, uma prova para o Ministério Público, eu recomendo que você utilize um conceito relacionado ao Renato Brasileiro, relacionado a algum promotor de justiça. Se você está fazendo um concurso para a defensoria, é melhor que você vá para um autor muito mais garantista. Então tu vai para Auri Lopes. Tenha os 2 conceitos, mesmo que eles sejam parecidos e complementares, para que você possa usar cada um no momento em que você achar mais importante. Tá bom? Então pausa o vídeo, anota e depois você bota o vídeo para rodar. Se for preciso, você volta e assiste 10 vezes se você quiser. Tudo bem? Dando continuidade, então, ainda dentro da lógica de base de competência, de pressupostos relacionados à competência, antes de falar de princípios, eu queria pedir uma gentileza para você. Escreve aqui nos comentários sobre essa aula. O que você achou, se você achou legal, se você não achou legal, se você quer mais aulas com esse tipo de formato ou não. E o motivo é muito simples. Eu estou gravando essas aulas, essa aula especificamente voltada para os meus alunos da UCDB, porque eles têm essa matéria nesse momento. Mas eu estou deixando público para que quem achar necessário saber esse assunto possa acessar. E eu posso, a partir do momento que voltar às aulas em sala de aula, continuar colocando algumas aulas relacionadas a esses temas, para que tenha um complemento à matéria que eu já trago aqui no canal. Então recomendo a vocês que coloquem nos comentários esse feedback, para que eu possa saber se é do interesse das outras pessoas ou se não é do interesse das outras pessoas, tá bom? Então vamos continuar. Temos princípios relacionados especificamente à jurisdição. Então a jurisdição, poder, dever do Estado ou garantia fundamental, limitada pela competência, que é o fator limitante da jurisdição, ela possui bases, ela possui princípios, ela possui lógicas. Quando a gente fala de princípio, pessoal, é sempre o começo. Princípio vem de primeiro, vem de base, vem de começo, vem de início. Então, tudo funciona em cima dos princípios. Você coloca o princípio, por exemplo, da inércia da jurisdição. Você tem que traçar aqui, na inércia da jurisdição, o juiz não pode atuar de ofício quando se fala de norma penal. Em regra, o juiz só atua, ele só entra no direito penal, ele só vai acusar alguém se provocado pelo Ministério Público. Ele não pode simplesmente falar, quero processar alguém e processar. O juiz não age de ofício. Isso faz parte, inclusive, do sistema acusatório. Ministério Público é Ministério Público, acusa. Juiz, que é juiz, julga. Advogado, que é advogado, ou defensor, que é defensor, defende. Então, o juiz, dentro da lógica acusatória, dentro da lógica de um sistema penal acusatório, ele tem uma função de julgar. E ele vai julgar aquilo que for provocado pelo ente responsável pela provocação, que no nosso caso, no direito brasileiro, é o Ministério Público. Então o Ministério Público, como titular da ação penal, provoca o magistrado, então ele entra com uma denúncia, entra com uma provocação ao judiciário, então a denúncia nada mais é que eu coloquei como se houvessem outros conceitos, mas é que podem existir outras formas de se provocar o judiciário que não sejam uma denúncia. Então, não vamos ficar limitados ao nome. Então, ele entra com uma forma de se provocar o sistema judiciário, que normalmente é feita através da denúncia, e a partir daí, o juiz sai da inércia. Então, a jurisdição, ela fica na inércia, ela fica parada. Ela passa a agir quando provocada pelo ente responsável, ou seja, pelo Ministério Público. Então,
Se o princípio da inércia da jurisdição existe, significa que a jurisdição que está em cima dele, ela tem que sair por essa base. Ou seja, se por acaso o juiz, em algum momento, iniciar um procedimento sem que o Ministério Público tenha querido que esse procedimento inicie, e agora com o pacote anticrime, assim que ele entrar em vigor completamente, vai ficar muito mais difícil, até porque o arquivamento vai ser feito pelo Ministério Público, dos inquéritos, o juiz que queira iniciar um procedimento penal, ele não pode. E se ele fizer, ele está errado. Então, por exemplo, hoje, como que funciona o nosso sistema? Hoje, essa parte do pacote anticrime, hoje, estamos no começo de maio de 2020, essa parte do pacote anticrime ainda está suspensa. Ou seja, o Ministério Público pede o arquivamento, o juiz pode não concordar com esse arquivamento e pedir para nomear, para pedir para o procurador-geral, para que nomeie outro promotor, para que faça alguma coisa. Ou seja, o juiz, a jurisdição, deixa de ser inerte e começa a agir. Porque o Ministério Público é responsável pela provocação do magistrado. O magistrado se movimenta apenas com a provocação do Ministério Público. Se o Ministério Público fala, não quero processar, o magistrado deveria falar, tudo bem. Ele não pode se movimentar contra isso porque ele não é responsável, porque ele deveria ficar inerte. Então, hoje, como o nosso sistema funciona, é ante o princípio da inércia da jurisdição. Já está errado. A lei, o pacote de crime veio só para corrigir esse problema, para colocar no papel uma coisa que já existe, porque nós temos o princípio, uma base processual penal, que é o princípio da inércia da jurisdição. Então, hoje, por exemplo, você pode argumentar contra duas coisas. Primeiro, contra um juiz que foi contra o pedido de arquivamento do Ministério Público. Você pode dizer que essa decisão dele é inconstitucional, ela é inconvencional também, porque vai contra o princípio da inércia da jurisdição. Quando o Ministério Público pede absolvição e o juiz condena, você pode dizer, não, essa condenação vai contra o princípio da inércia da jurisdição. O Ministério Público não quer processar, então o juiz tem a obrigação de aceitar o Ministério Público, aceitar o que o Ministério Público decide, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Então o princípio da inércia da jurisdição, conhecido também como o princípio da titularidade, ou ne procedate, eu não sei, eu sou péssimo de latim, tá? No procede iudex ex officio. Então, não se pode proceder ex officio, ou seja, de ofício. O princípio da inércia da jurisdição nada mais é do que dizer que o juiz ele tem que ficar paradinho, o judiciário fica paradinho, e ele só vai agir contra aquela situação prática criminosa se o Ministério Público o provocar. O crime pode acontecer do lado do juiz, na casa do juiz. Ele não pode agir enquanto não for provocado pelo Ministério Público. Tá bom? Segundo princípio da imparcialidade. Então, outra coisa que é um problema que nós temos no sistema atual. O princípio da imparcialidade, ele vai dizer basicamente o que o nome fala. O juízo, a jurisdição, ela deve ser imparcial. Ou seja, o juiz não pode agir de ofício. Se ele não pode agir de ofício, é uma consequência disso a própria imparcialidade. O juiz ele não pode ter vontade de processar e condenar alguém. O juiz é neutro, ele deveria manter essa neutricidade dentro de um processo. Se o juiz se enxerga como alguém que não está imparcial em um processo, ele deveria se declarar suspeito. Essa é a nossa regra. E se por acaso você percebe a falta de imparcialidade, você pode pedir a suspeição do juiz. E lembrando que não basta ser imparcial. O juiz tem que parecer imparcial. Então, dando um exemplo aqui que nós tivemos há pouco tempo na nossa realidade prática, o juiz Sérgio Moro teve conversas vazadas partindo do pressuposto que as conversas sejam verdadeiras, tá? Não estou afirmando que são. Partindo do pressuposto que elas são verdadeiras, teve conversas vazadas com os promotores tentando determinar como que funcionaria um processo. Isso é contra a imparcialidade. Então, mesmo que o Sérgio Moro fosse imparcial naquele caso, ele não está parecendo imparcial. Não basta ser imparcial. Você tem que também parecer imparcial, tá? Então, a imparcialidade é muito importante, é uma das bases principais, um dos motivos de nós termos o sistema acusatório, onde quem acusa, acusa, quem julga, só julga e quem defende, defende. Juiz não age para defesa, juiz não age para acusação. Juiz age de maneira imparcial. Se o juiz, em algum momento, ele fala que ele está fazendo isso em homenagem à defesa, para a defesa, ele está fazendo errado. Porque se ele está fazendo para a defesa, é porque ele está em dúvida. Se ele está em dúvida, ele tem que absolver. Ele não tem que ficar nessa putaria de falar com o Ministério Público, falar com a defesa, fazer uma coisa para ajudar o Ministério Público ou para ajudar a defesa. Se o Ministério Público não o movimenta, ele tem que ser inerte. Se a defesa, se por acaso alguma coisa ficou a favor da defesa e ele quer esclarecer, é porque ele está em dúvida, e se ele está em dúvida, ele deveria absolver. Tá?
Outro princípio, e esse com certeza o mais importante quando se fala de jurisdição, quando se fala de competência principalmente, é o princípio do juiz natural. E o motivo da existência do juiz natural é porque você não pode escolher o juiz. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Você não pode colocar um juiz que é mais casca grossa porque você quer ferrar com alguém. E você não pode colocar um juiz que é mais tranquilo porque você quer ajudar alguém. O juiz, ele é um ente imparcial. Se ele é imparcial, ele tem que ser alguém que é escolhido por uma regra pré-estabelecida. Então, antes da sua prática criminosa, a regra já tem que ser estabelecida. Você não pode simplesmente escolher o juiz de acordo com o fato, senão nós estaremos diante de um tribunal de exceção. Tribunal de exceção é aquele tribunal que é criado após o fato criminoso para tratar de alguma coisa específica. Então é por isso que nós temos tantas regras relacionadas à competência, porque as regras relacionadas à competência vão definir quem é o juiz natural daquela causa, quem é o cara responsável pelo julgamento, quem é o cara responsável por cuidar daquilo desde o seu início até o fim. E dentro do juiz natural nós temos algumas situações e alguns problemas, tá? Primeiro, eu trouxe um conceito de juiz natural que eu achei muito legal, que eu acho muito bacana, um dos melhores conceitos que eu acho que existem, é um conceito dado pelo próprio STF no HC 81963, tá? Então não esquece, pausa e anota. O postulado do juiz natural, em sua projeção político-jurídica, reveste-se de dupla função instrumental, pois, enquanto garantia disponível, tem por titular qualquer pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado. E, enquanto limitação insuperável, representa fator de restrição que incide sobre órgãos do poder incumbidos de promover judicialmente a repressão criminal. Ele está basicamente dizendo que é uma garantia fundamental do cidadão, então o cidadão tem o direito de ser julgado por um juiz imparcial, portanto, regras pré-estabelecidas que definam quem que é o juiz que vai julgar, para não ser uma escolha simples. E, ao mesmo tempo, o Estado tem como limitação aplicar ao cidadão o juiz natural. Porque se ele não aplicar ao cidadão o juiz natural, ele está indo contra a lógica do devido processo legal. Tá? Alguns problemas que são levantados em relação ao juiz natural. O primeiro, já pensou se você está lá no meio do processo e sai uma legislação processual nova que defina novas regras de competência? E com essas regras de competência, haja uma alteração de competência em relação ao seu caso, uma alteração material de competência em relação ao seu caso. Eu vou te dar um exemplo de uma alteração de competência que nós tivemos há pouco tempo atrás, em relação ao direito penal militar. O direito penal militar, ele basicamente julgava só os crimes que fossem os crimes militares em específico, previstos no Código Penal Militar. Crimes que fossem relacionados ao Código Penal não eram julgados em regra pelo direito militar. Agora, desde 2 ou 3 anos atrás, a competência do juiz militar ela foi alargada. Então o juiz militar passou a ter a competência de julgar crimes que sejam crimes do Código Penal normal, mas que sejam praticados basicamente num contexto militar. Aí você pensa, um crime desses que está correndo há 2 anos no juízo civil, no juízo penal civil, aí vem a nova legislação, que é uma lei processual, que vale em regra de imediato, que se aplica a todos os casos que estão em andamento, e muda a competência para o juiz militar, o que acontece? Você perde tudo que foi feito? Ou será que você continua com aquele julgamento dentro do juízo estadual? Ou você muda para o juízo militar? Isso levantou uma discussão por muito tempo. Hoje, tem-se como maioria de que a lei processual que altera regras de competência é uma lei processual penal pura. Sendo uma lei processual penal pura, ela se aplica de imediato. Se aplicando de imediato, ela se aplica aos casos vigentes. Então, esse caso, ele muda de competência e vai para a competência da Justiça Militar. Tá? Isso teve muita discussão por muito tempo, mas hoje, basicamente, é quase um consenso. Outra situação que também gera uma certa discussão é a convocação de juízes de primeiro grau para substituição de desembargadores. Se você já atuou em algum tribunal, você sabe que, às vezes, um desembargador é afastado por algum motivo. Um afastamento que ele é provisório, mas com uma certa permanência. Por que eu digo provisório com permanência? Porque se o desembargador está afastado por uma semana, dificilmente se convoca um juiz de primeiro grau. Mas se o desembargador vai ficar afastado por alguns meses, talvez por mais tempo, se convoca um juiz de primeiro grau, que tem uma regra para essa convocação, tá? Essa regra normalmente é prevista em lei, mas o STF já admitiu que essa regra fosse prevista nos regimentos internos. Então, em regra, é prevista em lei. E é convocado um juiz de primeira instância que ele age como se desembargador fosse lá no tribunal. Então, ele vai julgar como se fosse um desembargador.
Vai lá, está constando o juiz convocado, mas ele age como se fosse um desembargador. Isso também gerou um problema, principalmente por essa questão de ter que ser previsto em lei, não ter que ser previsto em lei, o regimento interno pode prever como é que isso funciona, não pode. Isso ainda existe uma espécie de limbo. Tende-se a entender que, primeiro, a convocação de juiz de primeiro grau para substituição de desembargadores, ela é lícita, se ela é prevista em lei, mas em regimento interno apenas, o STF tem entendido que sim. Na verdade, tem uma ou duas decisões dizendo que sim. Porque se você simplesmente entende que não pode o regimento interno e o juiz foi convocado e julgou o seu HC e julgou alguma coisa e foi relator do seu processo, se ele é considerado incompetente, ele é considerado materialmente incompetente. Então, se você consegue declarar que não pode ser essa convocação por uma regra colocada em um regimento interno, você anula o processo inteiro. Todo o procedimento de segunda instância é anulado. Porque desde o início foi tratado por um juiz que é incompetente materialmente. Então, se é uma competência material de primeiro e segundo grau. Se ele não é desembargador, ele não pode julgar. Essa seria a regra. Mas o STF tem decidido que, primeiro, se estiver previsto em lei, tudo bem, você pode ter um juiz convocado no primeiro grau para substituir um desembargador. E segundo, ele tem entendido em alguns casos também que alguns detalhes relacionados a essas regras podem estar previstos também no regimento interno. Então não precisaria estar previsto na legislação, tá bom? Então agora vamos a outros princípios. Princípio da obrigatoriedade da jurisdição. Nulla pena sine judicio. Ou seja, não pode se aplicar uma pena a alguém sem que haja jurisdição. Lembra lá do comecinho? Um poder, dever do Estado, uma garantia do cidadão? É tudo dentro da obrigatoriedade da jurisdição. Você não pode aplicar uma pena, mesmo que esteja prevista em lei certinho no Código Penal, a um cidadão, sem que antes você transpasse pela lógica da jurisdição. Outro ponto, princípio da indeclinabilidade da jurisdição ou indelegabilidade, ou delegat iudix non protest subdelegare, ou seja, não pode simplesmente o juiz chegar no meio do caminho e falar assim, não, eu não quero, tô de birra, eu não quero julgar esse processo, tô de cara feia, eu quero que esse processo vá ser julgado para outra pessoa. Não pode, a jurisdição não pode ser delegada por um juiz, a jurisdição não pode ser delegada por um órgão. Então você não pode delegar a jurisdição do órgão jurisdicional, do Poder Judiciário, para outro órgão, por exemplo. Você não pode delegar, o juiz não pode delegar a jurisdição e a competência que lhe cabe para outro juiz fora das regras. Essa é uma lógica relacionada à jurisdição, tá? E por último, mas não menos importante, o princípio do duplo grau de jurisdição, que vai nos dizer, basicamente, que existe uma garantia ao cidadão prevista de forma intrínseca na Constituição, prevista de forma expressa na Convenção Americana de Direitos Humanos, que aquela decisão que foi dada por um juízo de primeiro grau, ela tem que ser revista por outro juiz, por um tribunal, por um órgão de poder superior. Existe uma grande discussão em relação à competência em razão da função, porque aí a competência do STF, quem seria o juízo superior ao STF, tá? Essa discussão ela vai e volta, ela já foi decidida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a Venezuela, por exemplo, dizendo que teria que julgar uma pessoa novamente porque não foi dada a ela o princípio do duplo grau de jurisdição, mas é uma discussão para outro momento. O duplo grau de jurisdição existe como princípio, o STF, inclusive, em relação a esse ponto, disse que o duplo grau de jurisdição não é um princípio absoluto, então ele é um princípio relativo, então não teria que ser aplicado a todos os casos, mas em regra ele é um princípio, então não pode simplesmente o juiz de primeira instância agir e aquela decisão ser soberana sem passar por uma reanálise de um tribunal de uma galera de segundo grau, tá bom? Então, pessoal, encerramos a questão das premissas da competência criminal. Logo, logo teremos mais aulas relacionadas à competência. Até a próxima!